série que fala sobre sucesso, sobre sonhos, sobre o potencial da arte, sobre humanizar os artistas, né? Lembrá-los que eles são pessoas como a gente. E vocês, sendo jovens atores, todos, quero saber se vocês se identificam em alguma medida com seus personagens ou com algum outro personagem que transita ali nessa trama. Com certeza. Graças, ladies first. Achei que você ia começar a falar. Sim, eu me identifico completamente com a minha personagem, completamente. A Ivone, ela é muito sonhadora, né? Ela tem o brilho nos olhos, ela se enxerga fazendo um sucesso, sendo uma atriz famosa, uma cantora famosa, e desde pequenininha eu sempre sonhei com isso, sabe? A arte sempre esteve em mim. E eu não sei de onde veio, eu só sei que eu nasci assim, eu sou do Espírito Santo, meus pais trabalham com outras coisas, nunca tive nenhum acesso lá, o modo como as pessoas se entretêm é diferente, é mais uma vibe praiana, então não tem essa coisa, vamos ao teatro, vamos, sabe, assistir uma peça, não tem. E aí eu sempre quis ser artista, nasci querendo ser artista, e aí eu sonhava, assistia na televisão, via os filmes e ficava, eu quero estar ali um dia. E a Ivone, ela também é muito sonhadora, sabe? Ela batalhou muito, sempre sonhou em conseguir conseguir realizar os sonhos dela, sabe? E eu me identifico totalmente com a minha personagem, por isso não foi muito difícil encontrar a minha Ivone, sabe? E ela significa muitas coisas para mim. Ser protagonista, sabe, numa série para o Disney Plus, que é uma plataforma que vai atingir assim uma proporção imensa, sabe, o país inteiro, outros países, poder levar a história dessa garota sonhadora e poder me enxergar nela e saber que outras pessoas vão se enxergar nela. É uma felicidade muito grande. Eu também emprestei várias coisas do Daniel para o Leandro, né? Estava falando mais cedo com uma outra jornalista, porque a gente está interpretando atores, né? E pelo menos na minha carreira é a primeira vez que eu interpreto um ator ou um cara que quer ser ator. Não tem como a gente não se identificar, né, com esse frio na barriga do workshop, do teste, de ser avaliado por uma banca, de ter que ali provar seu valor, né? Se expor ali na frente de todo mundo. E com o Leandro especificamente, assim, eu me identifico eu sou do interior do Rio, de Campos. Obviamente, a vida do Leandro, do meu personagem, é muito mais dura, ele tem problemas muito mais complexos do que os que eu tinha em Campos da minha infância, mas eu estava na minha infância dentro de uma realidade que eu não vislumbrava querer passar o resto da minha vida ali. E eu acho que o Leandro também tem isso. Ele olha para a vida dele e fala, cara, não quero ficar aqui pro resto da minha vida. Eu quero mudar a minha realidade, e mais do que isso, mudar a realidade das pessoas que estão próximas a mim, da minha família. E eu carreguei isso muito comigo, assim, há 10 anos atrás, quando eu saí de Campos e fui morar no Rio em busca do sonho de ser ator. Então, esse sentimento que o Leandro tem, assim, começando a carreira, é totalmente o meu sentimento quando eu estava começando a minha carreira também. Karen já meio que viveu ali uma coisa parecida com o que muitos personagens estão vivendo ali, né? De ter esse primeiro contato com a fama, de sonhar viver com música e arte. Você se identifica com os seus personagens? Ele lembra de alguém que te lembra do seu personagem, de ter encontrado? E como é que é para você? Sim, ao longo da minha carreira eu encontrei algumas pessoas, sim, bem parecidas com a Marion, que incentivam seus filhos, eu considero acima da média. Mas eu acho que, além disso, o que eu me identifiquei assim, com a Marion, que eu tentei trazer de mim, é esse bom humor, eu, na maioria das vezes, acho que assim, a gente, como artista, a gente tem um lado muito fantástico e muito perigoso ao mesmo tempo, né? Que essa máscara do ser artista, esse local, mas só que a gente é várias outras coisas ao longo do nosso dia, que muita gente não tem acesso. Eu sou bem tímida, acreditem se quiser, mas na hora que
é para poder entrar no jogo, contem comigo. Então, acho que a Marion também tem muito disso. Ela viu que o filho dela não estava conseguindo ter o controle ali da situação, ela tomou uma atitude, sabe, desmedida e engraçada. Eu acho que eu sou um pouco isso, assim. Foi um desafio, porque eu já tive a oportunidade de interpretar algumas mães ao longo da minha carreira, mas não mãe de um adolescente, assim, né? Como é no caso do Reginaldo. E eu fiquei pensando muito a respeito disso, mas foi um processo bacana de construção e de troca com o Gabrielzinho, que foi incrível. Olha, eu falando de Bruno e Cícero, né? Cici, como preferirem chamar, eu acho que a gente... Bom, no terceiro episódio, a gente ainda não chegou a adentrar muito a história dele e tudo mais, e quem é Cici de verdade, tudo que ele tem ali dentro, mas eu acho que a ganância, a vontade a disponibilidade de correr atrás, eu acho que eu tenho muito isso, assim, sabe? Eu sempre defendi muito o que eu acreditava, desde cedo, sempre bati muito de frente, sempre fui muito apaixonado por arte, apesar de Cici não querer ser ator, Bruno sempre quis. Nesse sentido, a gente é um pouquinho diferente, mas viver de arte, sabe? Então, nisso eu me identifico, assim, muito, 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 muito com Cícero. E de não ter medo de ser como ele é, sabe? Isso é o mais legal. Isso é o que eu realmente... Isso eu fui galgando durante a minha vida, tá? Admito que isso eu galguei durante a minha vida, mas que eu cheguei lá e hoje em dia eu falo, tá, ok, Bruno, tamo aí. Digo mesmo, assim, né? Essa paixão pela arte, essa certeza de que ele quer, né? De que o Maurício quer ser um grande artista, de que quer espalhar a sua arte pelo mundo, né? E essa objetividade também, assim. O Maurício, em certo momento, ele vai para um caminho que eu, Renner, não iria, mas eu me identifico muito com ele nesse sentido de ser objetivo, de ter uma meta e ir atrás dela, assim. Então, temos muitas coisas em comum. Sem saber como foi para vocês receber a notícia, o convite, o contrato assinado para essa participação, para esse trabalho com a Disney, fazer um musical com a Disney. Vocês já imaginavam que isso poderia acontecer com a vida de vocês? Já sonhavam com isso? E como foi receber o convite? Gente, para mim, foi muito forte. Foi a realização mesmo de um sonho. Eu queria muito, há muito tempo. Acho que todo artista, né, todo ator, assim, chega um momento que ele quer estar em um projeto que ele consiga protagonizar, né, que ele consiga mostrar um pouco mais, trabalhar mais. E quando eu recebi a notícia que eu tinha passado para ser uma das protagonistas do coro, para começar, eu fui fazer o teste sem saber que era para Disney. Eu descobri chegando lá. Eu me preparei, fui fazer o teste. Quando eu cheguei lá, encontrei um grupinho falando, sei lá o que para Disney. Hã? Para Disney? É para Disney esse teste? É para Disney, você não sabia? Não sabia. Na hora eu fiquei tão nervosa, que eu fiquei, meu Deus do céu, vou fazer um teste para Disney. Ok. Fiz o teste. Achei que eu tinha sido péssima, né? Que a gente sempre segue esse negócio de, eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, fiquei tão nervosa. Mas depois, quando eu passei, eu só conseguia chorar e agradecer, sabe? Porque é uma plataforma gigante, uma personagem extremamente especial para mim e uma história incrível, com um significado incrível, sabe? Uma série brasileira, musical brasileira, tem muitas coisas muito incríveis aí para mim. Acabei, viu, gente? Se você... Karen, quer que eu fale primeiro? O quê? Como foi receber esse convite? Eu já esqueci, porque eu fiquei tão encantada olhando aqui para a Grazi. Primeira vez que eu vi essa garota, eu falei, meu Deus, ela não tem noção. A Selena do nosso Brasil. E quando esse mundo olhar para essa cara latina linda, para essa luz, que é onde essa garota chega, ela brilha, ela tem uma voz linda, um corpo lindo e educada. E aí ela estava falando, eu estava assim, babando.
Que Me vergonha. perdi, o que que eu posso fazer? Eu babo neles, Rani, eu babo neles. Eu tô com um Maravilhoso. orgulho muito grande de estar fazendo, de ter feito essa série, de estar fazendo essa série com esse elenco tão talentoso, tão lindo. E por outro lado também, tipo assim, de ver, eu falo sempre para o Gabrielzinho, para o Lucas, dois talentos de dois meninos pretos tão lindos, tão maravilhosos, sabe? Ter a oportunidade de estar tendo essa troca. Porque, sim, ao longo da minha carreira, na maioria das vezes, não era esse cenário. Mas, ao mesmo tempo, não era de se esperar outra coisa, sendo uma direção, uma idealização do Miguel Falabella, que sempre provoca as pessoas, provoca o pensamento, o olhar do público com relação ao que é diferente, ao que é igual e que, às vezes, não está na tela todos os dias para poder ser visto, né? Então, eu não sei qual foi a pergunta, mas eu estou desenvolvendo esse assunto, só queria Eu falar amo. isso. Eu amo. Você respondeu sim. Você respondeu, está super respondido, cara. Respondi, tá bom. Muito. Eu, assim, sou um fã assumido da Disney. Eu lembro quando estava esse movimento dos streaming chegando no Brasil, eu estava fazendo um trabalho e aí estava conversando com o meu empresário, que é inclusive o mesmo empresário da Karen, e aí eu falei, Joãozito, parece que Disney Plus vai começar a fazer coisas no Brasil. Imagina, pelo amor de Deus, quero estar. E aí passaram, sei lá, 2 anos depois, veio o Coro. Eu não acredito. Primeiro porque eu nunca imaginei fazer um musical. Um musical na maior empresa do mundo, que é conhecido por fazer musicais, com Miguel Falabella. E esse elenco, assim, foi inacreditável. Ainda é inacreditável. E ontem, assim, a gente foi pela primeira vez na sede da Disney aqui em São Paulo. A Ritinha fez uma tour maravilhosa com a gente lá pelos escritórios. E eu cheguei em casa emocionado, assim, porque sou muito fã da Disney, muito fã da Marvel, que também é Disney. Então aquilo lá mexe comigo, eu fiquei parecendo uma criança ontem lá, tirando foto com as imagens, né, dos bonecos grandes, Chewbacca, Homem de Ferro. Então, assim, tem uma emoçãozinha especial a mais nesse trabalho por estar sendo na Disney, sem dúvida alguma. Esse é meu segundo projeto na Disney. O primeiro foi Bia, né, que foi gravado em Buenos Aires. Então para mim, o convite veio diante de Bia, assim, no trabalho que eles já conheciam. Então, o convite veio a partir daí, assim, de que eles viram em mim uma possibilidade para dar vida ao Maurício. Então, daí veio o convite. Para mim não foi convite, não. Foi um teste mesmo. Eu fiz um teste, uma audição e fui Vocês vão aprovado. um teste onde são como coro mesmo. Oi? Então, Como em coro mesmo. exato, como em coro, exatamente, como em coro. Eu fiz literalmente uma audição e foi, graças a Deus, foi uma só. Depois teve uma segunda audição na teoria, mas hoje, olhando para tudo, eu vi que era mais um reconhecimento de tela, porque só tinha eu, então não faz o menor sentido. Enfim, mas foi através de um teste, foi um teste mesmo. E, Bruno, e como é que foi receber a notícia que você tinha passado? Ai, meu Deus do céu, imagina, a Anne, a produtora de elenco, me ligou falando, oi, você é um dos protagonistas da Disney, tá? Parabéns. Eu fiquei, o quê? O quê? Meu Deus, eu não acreditava, assim, tipo, foram 2 meses, né, entre o processo de workshop, audição e receber a notícia e tudo mais, foram 2 meses, e eu até o último momento, até chegar, de fato, eu não conseguia acreditar. Assim como eu já respondi, já falei isso, ainda hoje não cai a minha ficha. Hoje eu estou aqui falando com você, eu posso te dizer que eu não tenho noção do que é ainda, porque a gente ainda não está aí para o mundo, sabe? Não tem isso. Então, é extremamente gratificante. Eu sempre falo, nunca imaginei estar fazendo o que eu estou fazendo hoje. Nunca na vida. Não é como se a gente acordasse um dia e falasse, meu Deus do céu, eu com toda certeza não vou estar num streaming mundial um dia. Não se passa. Ainda mais na Disney, que nem produzia tantos produtos brasileiros assim. Então, agora estar aqui, ver o meu rostinho lá, o meu, do Renner, do Miguel Falabella, entende? É maluco, é uma loucura. O Karen Hills, sabe? Karen Hills, eu dançava Ruge, aí eu tô fazendo cena com ela, sabe? Entende? Desesperador, mas é uma delícia, mas é desesperador. Eu fico